Então, Paula, estamos aqui entrevistando a Paula Lebre, que nós estamos falando de educação na Austrália. A Paula é engenheira química, formada aqui na UF, e nós estamos hoje avaliando, né, fazendo uma entrevista com ela sobre comparação do que ela viveu no Brasil e da educação na Austrália. Então, Paula, você estudou na UF, Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, e a Niterói tem uma paisagem linda, né? A UF é um glamour, assim, né? Espetáculo. Mas a educação brasileira, principalmente a universidade, né? Sofre de muita falta de investimento, né? De governo federal, enfim. E é incrível, só para ter ideia, o investimento feito no CNPq em 2001, eu fiz o levantamento, o CNPq é um dos maiores centros de fomento à pesquisa no Brasil, né? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O investimento de 521 milhões de reais lá de 2001 foi o mesmo de 2016, tá? Praticamente. Só que em 2016, com a inflação, esse valor reduziu muito. O que aconteceu? Esses valores foram aumentando de 2001, 2002, 2003, 2004, o negócio foi assim, decolando 5, 6. Em 2015 foi o pico. Ou seja, depois de 2010, ele veio subindo muito, muito, mas depois de 2010 em diante, subiu muito mais. Foi uma escalada assim, né? Até 2015. Em 2016, houve a troca houve o impeachment, né? Segundo interrupção de mandato de governo, que houve lá no plano Collor também, uma interrupção de governo forçada, sem que a população tivesse tirado, a pessoa foi tirada do voto popular. E aí, logo no ano seguinte, quer dizer, no meio ano foi um governo, meio ano foi outro. E nesse ano que foi metade, o investimento de 521 chegou a 2,4 bilhões de reais, saiu de 521, em 2015 chegou a 2,4 bilhões, né, de reais, o CNPq. Em 2016 já caiu para 1,3 bi. Tá? E aí depois, então, aí o resto se arrastou, e aí em 2017, só com outro governo, baixou para 521, que é bem menos do que o valor lá de trás, né? Um é 521, 523, assim, baixou muito. Então, como é que é o foco da Austrália, né, em relação à educação? Que a gente fala assim, né? Claro que ao longo desses anos todos que eu falei do investimento em educação, houve muito mau uso do recurso de forma ineficiente, tá? Mas pior do que usar de forma ineficiente é não ter investimento, que foi o que tem sido feito depois de 2016, 2017 para cá. Então, você tirar um investimento mal feito na forma gente. Um investimento não é feito, aí não vai fazer nada, tá? Então, qual é o papel de destaque, enfim, a educação na Austrália, como é que ela é, assim, em termos de importância, né, para governo, de investimento, como é que é a educação no primeiro grau, no segundo, no terceiro, como é que funciona, que você pode ver para a gente? Então, aqui é bem diferente do Brasil, né? Já começa que aqui a gente não tem o mesmo o conceito de público que o Brasil tem, onde público no Brasil é 100% gratuito, aqui não tem nada 100% gratuito. Então, as escolas públicas daqui você ainda tem que pagar. Aqui a gente não tem creche de graça, então vamos começar do começo. As creches aqui são todas privadas, são muito caras, o que faz muitas famílias interromperem uma pessoa ou os dois da família dividirem o trabalho, os dois trabalham part-time, ou um trabalha full-time e o outro fica direto em casa, porque é muito caro o preço de childcare, né, que é a creche, e sai mais em conta você ficar 1 ano sem trabalhar do que pagar a creche. É bem cara mesmo, né? Aí, quando começa a idade de começar a ir para as escolinhas, as escolas públicas elas não têm horário todos os dias, como no Brasil, já com, eu acho que 4, 5 anos, as crianças já vão todos os dias para a escolinha, para o jardim, para o CA, eu chamava de CA, agora eu acho que já é primeiro ano, enfim. Aqui você começa aos poucos, então no começo você vai indo 2 dias na semana, aí no outro ano você vai indo 3, então vai aumentando,
e dependendo de como da escola que você está e de como o seu desempenho, você vai indo mais vezes, né? O seu filhinho pequeno vai indo mais vezes. Mas ele já está, porque aqui tem, negócio, tem um pré-escolar, não entrou ainda no primeiro ano. Isso aí que ele está indo 2, 3 vezes, ele já está no primeiro ano, ele está ainda no pré, que é considerado pré aqui. É, o pré, eu acho que é o pré, o Seria o pré, no jardim. caso, porque quando começa o primeiro ano, então ele vai todo dia, no caso. Aí quando começa o primeiro ano, aí vai todos os dias, 100%. Uhum, tá. Aí aqui tem as escolas públicas e as privadas, né? E aqui funciona por distrito, né? Por bairro onde você está. No Brasil, você pode ir para escolas públicas de outros lugares, outros municípios. Aqui você tem que ser morador do município que você está. Se você quiser estudar em outro município, você vai entrar numa lista uma fila muito grande. Inclusive, aqui a mentalidade de escolher a escola já começa, às vezes, antes de você ter o filho, as pessoas já escolhem o bairro para onde tem as escolas melhores. E a fila é tão grande de conseguir escola que a minha amiga que está com um filho de 1 ano já está vendo escola para quando ele tiver 5, porque a fila de espera é muito grande. É bem grande, é bem Não impressionante. consegue atender demanda das crianças para estudar no primeiro ano, público e privado, não consegue? Não. Se Aí for tem que uma escola esperar, muito tipo, quanto concorrida, tempo? Então? não, assim, ela quer ir para uma escola muito concorrida, Ah, a muito escola boa boa. que ela quer, que é difícil, tá? Você tem escola, mas tem que Tem tentar. até aula de química para criança, assim, ela tem de Uhum, tudo. tá. E se você é australiano, você pode, você paga, ou tem residência permanente ou cidadania, você paga o preço de escola pública mais barato. Se você se você já é estrangeiro, né, você ainda não tem visto, você vai pagar o preço mais caro. E a Então, dúvida, qual é a melhor escola aí? É pública ou privada? a Primeiro pública já é grau. um nível muito bom. Não é o nível público que a gente tem no Brasil. Eu diria que a pública aqui é o nível das escolas privadas mais baratas do Brasil. Então, você vai ter acesso a tudo, seus professores vão ser muito bons, mas, assim, a diferença maior, né, dependendo do seu nível na escola, né, tipo, se você tiver no começo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a diferença maior vai ser nas interatividades que você vai ter, nas salas de laboratórios, você tem muito mais, você tem mais campos de futebol, de futsal, a escola tem muito mais coisas a te oferecer. Agora, quando você vai indo para perto do vestibular, que você começa a estudar coisas para sua carreira, aí já começa a afetar mais. Porque as escolas privadas, elas têm professores que normalmente já atuaram no mercado de trabalho, eles são muito cotados, porque eles são reconhecidos como sendo o melhor pessoal, melhor profissional para fazer a pessoa se interessar e ajudar no plano de carreira. Enquanto a maioria das escolas públicas, elas vão ter professores que acabaram de sair do mestrado, do doutorado, então estão começando a carreira ali, não tem muita convivência no mercado de trabalho, então eles não são vistos como o profissional perfeito, né, que já trabalhou nos 2 meios, que tem muito a oferecer, muita experiência para dar. Isso no nível médio já assim. Nível médio, E na universidade também é a mesma coisa? sim. A universidade eu não conheço nenhuma pública aqui. Eu só conheço Tudo privada. Tá. É, Então, assim, você está dizendo que no ensino fundamental, que a gente tem primeiro grau, as escolas públicas são boas, mas as privadas ainda são melhores. isso. Tá, em média, né? Você tem melhores. No segundo Uhum. grau, essa diferença aumenta mais porque você tem professores de escola particulares que eles atuam no mercado e têm a formação deles, mas eles são também mestres, doutores ou são só especialistas, para a maioria, por Tá, exemplo? tá. Não, eu não tenho certeza, mas Uhum, pelo menos mestrado eles têm que eles ter, têm. não sei doutorado, mas pelo menos mestrado para você dar aula você vai precisar A ter. universidade vai ter que ter, independente, mas só na universidade vai Isso. ter que ter doutorado. No nível médio não é igual ao Brasil, mesma coisa. Tá, tudo bem. Tá. Parecida. E esses cursos nível médio aí,
eles são assim, eles têm uma formação, porque aqui no Brasil tem muito pouco formação técnica, né? Por exemplo, formação, você falou, técnico em eletrotécnico, mecânica, enfim, é muito pouco no Brasil, tá? É uma lacuna muito grande e principalmente a área de empreendedorismo, então é a falha total que existe aqui, que isso é muito forte nos Estados Unidos e outros países, tá? Como Irlanda. Como é que funciona na Austrália? Esse nível médio é mais geral ou ele tem é mais focado em profissões? Então, aqui é bem diferente do Brasil. Quando você chega no ensino médio, você tem a opção de ir para a carreira tecnológica, né? Você fazer o Cefet ou curso técnico, né? Que é equivalente no Brasil, ou você continua estudando os 3 anos na escola, né? Então, vai depender muito do que você quer ser como profissional, né? Então, se você já tem um pensamento, eu gostaria de ser um engenheiro, ainda não tenho ideia do que vou ser, começa aqui no primeiro ano, você já escolhe a sua grade, né, de matérias, como se fosse numa faculdade. Você começa a pegar matemática avançada, química avançada, física avançada, e dependendo se a escola é privada, você ainda tem mais outras aulas, assim, aula de debate, aulas muito mais focadas no tipo de carreira que você vai querer ser. Então, você já vai mudando, né? Você vai progredindo, né? Cada ano você vai pegando mais matérias relacionadas à tua área. Se você quiser ir para uma faculdade, e assim, a faculdade ela já exige, não sei todas, mas assim, pelo que eu trabalhei, eu sei que elas já exigem ter algumas matérias que são parecidas com o ciclo básico que a gente tem no Brasil, sabe? Um cálculo 1, introdução a cálculo 1, antes de você entrar na faculdade. O que causa dificuldade aqui quando uma pessoa de fora vem, né? Então, se você veio com 18 anos, o seu 18 anos do Brasil, né, o seu ensino médio do Brasil não equivale ao aqui, porque aqui você vê mais coisas relacionadas ao seu curso que você está querendo fazer. Então, às vezes, uma faculdade ela vai exigir que você vai terminar o curso em 4 anos em vez de 3, porque você vai ter que fazer um monte de matéria que o pessoal do ensino médio já fez. Então, isso Mas já no é teu um. caso, engenharia, vão ser 5 anos aí também, ou menos. Aqui é um pouco diferente também nesse sentido, porque aqui tem o undergraduate, né? Quando você termina os 3 anos de ciclo básico, que é bem parecido para todas as engenharias. Aí você vai para o graduate, que aí são 2 anos. Aí você escolhe engenharia química, engenharia civil. Não são todos os cursos que são assim, mas é muito comum você ver essa. Dá 4 anos, então, o undergraduate são 2 anos. É, O eu ciclo não sei. básico nosso aqui também são 2 anos. É, dá parecido. E depois você tem Exatamente. mais 2 anos no período profissional. Então, dá um ano a menos, teoricamente. Não, depende do curso, né? Não, para É, engenharia. mas Engenharia, no caso. vai ser um ano a menos, porque eles já viram boa parte na. Mas se você vem do Brasil, tu vai fazer os 5, porque você vai fazer mais um ano ainda, que você É, vai acabar fazendo os 5, tá? No nível é. médio, para ter ideia, assim, a maioria dos cursos são focados em cursos técnicos profissionalizantes ou o cara sai, ou a maioria é focada em cursos de formação geral, sem o cara ter uma especialização? Ou seja, você Não. sai de lá, a maioria sem ser. Eu não saio de lá técnico em enfermagem, eu não saio de lá técnico em química. Como é que é a maioria dos cursos? Os cursos aqui, eles são parecidos com os cursos do Brasil mesmo. Você vai fazer o seu ensino médio com um técnico e no final você vai ter que fazer obrigatoriamente um estágio por. Aí eu vou ficar te devendo, mas não são 6 meses, é um pouco menos é, do que no Brasil. E assim que você termina, você consegue ganhar o seu certificado e você já consegue atuar na área. Tá? E a outra coisa no que eu perguntei sobre a universidade é o seguinte, né? Os custos em relação, por exemplo, qual é o salário mínimo aí da Austrália? Ah, Sabe? 42 mil por ano. Por ano? Você sabe É, quanto é que está a conversão do dólar australiano para o Brasil, para o real? Tem aí?
Eu normalmente faço R$ 3, $1 australiano, sempre está mais ou menos nessa. Então são 42 mil dólares australianos, Isso. salário mínimo. Então seria, 26. na verdade, 166 mil reais por ano, Isso, certo? isso. Que se a gente botar aí mais ou menos 13, que tem décimo, aí tem 13º salário? Não. Não. Então, a gente está botando mais ou menos aí 13 mil por mês, mais ou menos, estou botando 13º salário. E aí o cara tem férias de 30 dias, ou quantos dias são as É, férias? tem férias de 30 dias, tem direito a sick leave, né? Que são férias relacionadas à saúde. É, Quantos dias isso? hum? Quantos dias essa férias de saúde? Depende do seu contrato, né? Cada contrato fala, normalmente você tem 20 dias por ano, ou 30, Bem, depende do seu você tem contrato. 30 dias de férias normal. Não, eu tô falando de. Não, Você tem 30 primeiro dias vamos pegar as normais. férias sem saúde. Vamos pegar as férias. Quantos dias de férias que é obrigatório o cara ter por ano de férias normais? Igual aqui. 30 dias. 30 dias. 30, Aí ele tem direito a mais 20 ainda para cuidar da saúde? mas aqui não tem INS. Eu- INSS? o órgão que, né, ajuda as pessoas aí no quando elas tiram licença, né, ou alguma coisa relacionada à saúde, aqui não tem, né? Você fica sem Então, receber. hum? Você fica sem receber, é isso? É. Tá. Você pode tirar os dias, você fica sem receber. Não, a empresa vai te pagar, tá? Hum. Mas você só vai pagar só aqueles dias. Se você ficar doente por mais tempo, aí ela não Ah, vai, tá. não vai Isso pagar aí, 20 dias, é caso você fique doente, tem algum tratamento, aí ela. Tá. Você é, tem até 20 dias para ficar doente, é isso? é, Certo? Tá. Se você ficar mais tempo, você para de receber salário, não tem governo, não tem nada para te dar nada. tem o seu seguro-saúde, né? Ah, tá. O seguro-saúde aí você pode pagar, que aí ele cobre, você pagaria a parte, aí ele cobriria isso. Dependendo, né? Se você parar por muito tempo, né? Você tiver algum problema, sim. Aí você Mas tem o se for seguro-saúde. como é que você já ficou doente 20 dias ou 30, depende da sua Uhum. carga horária, se a gente trabalha part-time ou não. E você pegou mais sei lá, um Covid, aí ficou por 7 dias a mais, aí meio que vai ficar por sua conta mesmo, né? Tá, tudo bem. Bom, em relação às universidades, o que você já chegou a ter contato aí para conhecer, saber qual a diferença? Você é engenheiro, né? Assim, qual a diferença que você podia falar? Caramba, não sei, infraestrutura, os cursos, laboratório, interseção com o mercado de trabalho, não sei. Qual a diferença que você viu, né, em relação à formação, né, daí para aqui? Bom, a infraestrutura é impressionante. Você entra numa cidade, você acha que você está numa cidade futurística, assim, o campus de cybersecurity, que aqui é muito grande, né? É uma área muito interessante na Austrália, cybersecurity. Você acha que você está no prédio do FBI, você entra no prédio de engenharia, você vê todos os equipamentos que eu gostaria de ter visto quando eu era mais nova, né? E estava estudando. Então, estudei trocador de calor. Eu tinha que imaginar o que era um trocador de calor na minha cabeça. Tinha pouco acesso à internet no começo da minha faculdade. E aqui você tem Isso que todos os ano? tipos de trocadores de Que ano calor. foi isso? Eu entrei em 2013. Tinha pouco acesso à internet nessa época já, né? Tá, vamos lá. É. Aí no meio eu já consegui o meu primeiro computadorzinho, já consegui mais acesso, mas quando eu entrei na faculdade ainda não tinha internet, não. Aí a infraestrutura é impressionante. Eu não tenho o que dizer, as bibliotecas têm MacBooks, assim, não é computador normal, é MacBook processador impressionante. Você tem nas faculdades, tem área para você descansar, tem umas cadeiras que você fecha assim, você dorme, você tem Wi-Fi por tudo quanto é lugar. As instalações são maravilhosas e uma coisa boa que a faculdade te dá é que ela já tem uma série de convênios
não sei se convênio é a palavra certa, mas a série de acordos com várias empresas que estão à procura de profissionais. Então, a empresa que eu trabalho faz muitas palestras em faculdades para falar o que a gente faz, como é que é o nosso plano de carreira. Então, o estudante que está entrando lá, ele já tem acesso ao que ele pode trabalhar, quais são as empresas que estão procurando pela área dele. Então, também tem bastante forte isso, sabe? Você não só sai da faculdade, mas provavelmente você consegue já um emprego ou uma ideia. O que no Brasil, até quase o último ano da minha faculdade, eu fiquei assim num limbo, sem saber o que a minha área fazia. E isso foi bem frustrante. Você viu Porém, uma coisa... Ah, diga, termina, por favor. porém, no Brasil a gente estuda mais. Eu fico impressionada. Aqui os estudos são muito genéricos. É, eu sei mais da minha área, então eu não consigo dizer para todos, mas eu sei que engenharia química, já vi engenharia civil reclamando, ciência da computação também, que eles viram muito mais matérias, eles estudaram muito mais. Na UF tinha período, eu estudava 7, 8 matérias por semestre, aqui são 3, 4 matérias por semestre. E você ainda tem a escolha de fazer part-time. Você pode fazer só metade, se você não pode por algum motivo, você só quer fazer part-time, você pode. Aí você só faz 2 matérias por semestre. Só um segundo, caiu uma iluminação aqui, ó. Deu, eu queria... Ai, caraca. Deixa. Desligo que é melhor. Já botei de novo, caiu, encostei ali, já era. Então, vamos lá. Só para fechar aqui, então, queria saber assim, né? Você falou essa questão, eu fui para a Alemanha, eu percebi, né? Exatamente a minha percepção da Alemanha, acho importante você falar isso, que é o seguinte, tá? Na Alemanha, eu fui lá fazer os cursos, fui para o RINAC, que é um dos maiores centros de energia do mundo, fui levado pelo governo alemão. Eles bancaram tudo, avião, estadia, hotel, jantar de gala, até um ticket lá eu recebi, que eu não pagava nenhum sistema de transporte na Alemanha. Nenhum. Usava tudo, metrô, pagava nada. Né? E a RINAC é a Renewable Academy, que é a Academia de Energias Renováveis, né? Eu fui em 2009. E eu vi, né? Falei, cara, assim, o nível de conhecimento que a gente tem não deixa nada a desejar. Inclusive, vem alemães para cá, vem pessoal da minha área, planejamento energético, e outras áreas de engenharia, e outras áreas no Brasil também, tem muita gente para cá. A diferença é que eles têm essa interação muito forte com o mercado, com a indústria, eles têm laboratório, equipamento, eles conseguem fazer o que a gente não consegue nem ver aqui. Por isso que você chega lá, faz em 6 meses, que vai demorar 2 anos, você tem que construir equipamento, não sei o quê, aí tal. Mas conhecimento, a gente fala conhecimento de teoria, enfim, aqui é extremamente sólido, até porque nossos professores, a grande maioria deles, nas públicas que são as melhores, eles são formados lá fora, né? A grande maioria deles. Então, para fechar, eu queria te perguntar assim, né? Uma visão geral que você tem, né? Em relação a estudar isso, estudar aqui, da sua experiência, o que você está vivenciando, né? E se também, além de estudar, eu digo estudar a matéria, a disciplina, tá? Porque o aluno, ele tem que ter... Você falou das questões financeiras, né? Do curso, dos preços, enfim. É uma outra realidade, mas você está comparando com uma escola paga. Eu não sei aí quanto é que seria um curso de primeiro grau, né? A pessoa, eu botei em médio uma pessoa que ganha salário mínimo, que daria uns 13 mil reais por mês, né? Primeiro, salário mínimo, 13 mil reais por mês. Então, com 13 mil, ela consegue pagar uma boa escola, não consegue, enfim, e aí, na escola, não sei se é integral, se é parcial, porque você falou da creche, mas se a pessoa está na escola integral, então, quando chega o primeiro ano, isso aí já está pagando a escola, está lá, enfim. Esse 13 mil reais dá para fazer isso, e essa realidade, né? Porque a gente fala, tudo é privado, aí no Brasil não teria como, né? O cara ganha aqui, 70% da população ganha menos de 2 mil reais, para você ter ideia, né? Às vezes a pessoa não tem esses dados. 70% ganha menos de 2 mil reais. Então, é impossível, você não dá nem para viver, vai pagar a escola.
Então, como é que é essa realidade aí? E o segundo ponto é o seguinte, saber se... Deixa você responder isso, que eu vou fazer separado para não confundir a resposta, para não viajar muito. Assim, vida de estudante nunca é fácil, né? Mas aqui a qualidade de vida é muito grande, né? Eu conheço muitas pessoas trabalhando part-time, conseguindo pagar. Já vi gente com família aqui conseguindo pagar escolas para crianças. Você me perguntou o salário mínimo, eu te respondi, mas muita Isso, gente eu quero aqui saber se a pessoa que sabe não, nem consegue pagar, entendeu? muita gente aqui ela não vai receber salário mínimo, porque ela vai fazer trabalho braçal, e trabalho braçal aqui recebe muito mais. Tem Não, muita gente aqui que recebe até mais que eu, que sou engenheiro. Por quê? Porque trabalha em construção. Recebe muito, porque é labor. Então, assim, tem famílias que você vê, é muito comum o pai trabalhar numa empresa de construção e consegue sustentar a esposa, 3, 4 filhos, só com trabalho. mas ele é Então, daí ou esse pessoal é requisitado de fora? Porque tem demanda, eu tenho profissional aí, ou eles chamam, eles precisam de gente de fora? trabalhando full time, né? Então, ou você tem visto de trabalho, ou você já é daqui. Part-time fica um pouco mais difícil se você tiver só que trabalhar 20 horas semanais. Não, eu perguntei, sabe por quê? Normalmente, vários países, inclusive língua inglesa, alguns têm demanda por profissionais pouco qualificados. O que é pouco qualificado? Pouco qualificado em formação acadêmica, tá? Mas a Uhum. maioria, na Inglaterra, por exemplo, os profissionais lá na universidade, todos eles são ingleses. O encanador, não sei o quê. Aí, quando cheguei para o nível superior, aí já estava. Aí a maioria, professor, só tinha um lá da Inglaterra. Então, o que eu perguntei? Existe a demanda por profissionais, o cara que é pedreiro, sei lá, fala inglês, e aí ele há essa demanda por profissionais estrangeiros, ou você sente que aí já supre a mão de obra? Muita demanda, muita Há muita demanda, demanda para esse profissional aí. muita, Ele só precisa muita. falar inglês, né? Tem empregos aqui que você vai receber bem e não precisa de inglês, né? Quando você começa aqui estudando inglês, você não sabe muito, você acaba fazendo empregos de limpeza de escritórios, né, de prédios business, ou até mesmo indo em casas da pessoa, você ganha 35 a 40 dólares a hora. Isso é bastante, bastante. Então, assim, é muito comum isso, mas é um trabalho pesado, é com limpeza, né? Sim. É a mesma coisa se você for trabalhar com construção, part-time. Você vai receber bastante, mas é um trabalho braçal. E esse tipo de emprego é muito em demanda aqui na Austrália, muito, muito em demanda. E você tem Então, esse tipo de emprego, por exemplo, você tem uma casa, você tem empregada, que é caro, mas existe algum emprego assim, pessoal, não é grande, tá? Médio, pequeno empresário, ele precisa de uma governanta, alguém que não só faz a compra e limpa, mas alguém que resolve, né? A gente chama aqui de governanta, né? Aquela governanta que, né? Existe alguma... a gente viu duas coisas, tá? As maiores lacunas no Brasil, para o pequeno e médio empresário, é que ele é um faz-tudo. Ele tem que ir lá no negócio dele planejar, gerenciar. Então, ele tem que fazer tudo. E aqui o que acontece? Falta essa mão de obra. Tanto o gestor do negócio dele, como o gestor da casa. Aí tem uma coisa disso? aqui é comum para pequenos negócios, né? Até porque você contratar salário mínimo já é um saldo muito grande que você vai precisar tirar do seu revenue, do seu capital. Então, nem sempre vai ser viável contratar uma pessoa. Então, é muito comum aqui também para os lugares, né, para os negócios pequenos, começarem assim, faz tudo. Mas é bem diferente no sentido, no Brasil, que é que a, a probabilidade do seu negócio alavancar é muito grande, porque aqui não tem nada. Aqui tem demanda de tudo. Abre qualquer restaurante, o restaurante bomba, tem fila. Então, assim, porque aqui é muito pequeno, aqui a gente precisa de gente. E a gente não tem gente querendo trabalhar aqui. E, assim, é impressionante. Assim, eu até queria que meus pais viessem, porque a gente não tem uma empresa de embalagens que eles têm no Brasil. Aqui a gente não vê metade das coisas que tem no Brasil. Eu quero comprar um presente de Natal XYZ, e aqui eu vou ter que ficar nos mesmos, porque não tem variedade, não tem loja suficiente, né? Tá.
a demanda da Austrália, né? E aí é que entra o fato também, né, de você ganhar bastante nessas áreas que são mais laborers, porque já não tem gente suficiente na Austrália para ir para os lugares que, em teoria, paga mais. Então, essas áreas que são mais braçais, não tem australiano querendo fazer, entendeu? Ou são australianos que não querem se estressar com a vida e querem trabalhar indo para a mina, que a propósito, se você trabalha em mineradoras aqui, você ganha uma fortuna também, é muito comum. E volta para casa com os filhos, tem uma casa enorme, sabe? Ah, É bem diferente, sabe? O Deixa eu estilo te de perguntar vida. uma coisa só para fechar. O aluno tem alguma coisa focada aí na área de... O aluno tem que sobreviver, cara, tem que pensar educação financeira, empreendedorismo, questão de como estudar. Assim, você vai fazer o curso, ninguém ensina isso. Tem alguma coisa, você já viu uma coisa aí focada nisso? As coisas que dão suporte a você para estudar, que aqui no Brasil não ensina, né? Cara, tem que cuidar da finança, enfim, tem alguma coisa assim, não sei. Empreender, né? Aqui você aprende na marra, porque o seu salário você ganha por semana, sua conta de luz você paga por mês, a sua escola você paga às vezes a cada 2 meses, Conta de luz a cada 2 meses, né? a sua conta de luz a cada 2 meses, a sua conta de gás a cada 3 semanas. Então, assim, o seu aluguel a cada mês, a cada Varia semana. muito. Então, assim, você se torna a calculadora da tua vida. A própria escola não tem formação nada nisso. Você não percebeu isso em escolas que têm formação nessa área de finanças, de empreendedorismo, não tem. Aqui como é que se diz? Tem uma, uma adaptação muito grande a ir para esses empregos que, né, não tem, como é que se diz? Não tem aqueles cargos públicos, né, e tudo mais. Muita gente prefere trabalhar mesmo por empresas. Criar seu próprio negócio aqui não é a primeira mentalidade, é muito difícil aqui. E eu acho que é por isso que tem tanta demanda de lojas e restaurantes e tudo mais, porque não é a primeira mentalidade, realmente, não é o foco. Paula, muito agradecido pela sua apresentação aqui para a gente. Depois aí, eu vou falar, a gente vai falar depois aí, né, assim, a visão da Austrália que eu queria ter, né? Até porque eu quero ir à Austrália pelo menos eu vou buscar ir antes, tá? A minha amiga me convidou, depois ela dessa confusão de Covid, a gente parou, ela vinha fazer dança no Brasil, pra você ter ideia, tá? Eu conheci ela na dança de salão, aqui no Rio de Janeiro. É, ela fazia samba comigo, na aula, não sei o quê. E eu acho legal isso, né? Eu conheci a pessoa, não foi, cara, foi assim, na academia, e aí eu conversando com ela, falei, caraca, eu já fui para a Inglaterra, não sei o quê, e a Austrália é meu sonho de consumo, eu não fui lá, expliquei, né? Várias coisas que eu não fui na Austrália, né? Ela falou assim, vem para cá quando você quiser, né? E aí me convidou lá em outubro de 2019, que eu tinha voltado uma viagem internacional, né? E aí, pô, já tinha gastado em voo e tal, e aí logo que eu planejei, falei, então vou ano que vem, meio do ano e tal, né? E aí veio a pandemia, fechou tudo, e aí depois disso aí mudou toda uma situação aqui e lá, né? E ela nem veio para cá, nem eu fui para lá. Mas está nas minhas wishes, né? Meu desejo. E eu só queria comentar aqui que ela falou revenue, são as receitas, né? Que para quem não fala inglês, né? O empresário recebe, né? Então, aqui no caso do Brasil seria o Prolabore, no caso do empresário que não, né? No caso não é o que ele recebe lá, o dinheiro dele. E a gente comparar aí para falar isso, né? A gente fala que é um país porque tem uma coisa que talvez depois você pode buscar, que a gente pensa, Estados Unidos também tudo é pago, é privado, tem escola pública lá, mas lá é privado, primeiro, segundo grau, universidade lá, praticamente a maioria né, o pessoal conhece Harvard, que é diferente da Inglaterra, que as pessoas acham que Oxford, Cambridge, elas são públicas, você paga. Só que tem um detalhe, né? Como um amigo meu falou nos Estados Unidos, cara, tem bolsa para tudo. Tem bolsa para tudo, não sei o quê. E assim, e aí os Estados Unidos, eles vão te buscar lá no meio do mato, não sei o quê, e o ensino é obrigatório, é obrigação do Estado até o segundo grau. Então, se você não tiver o dinheiro, o Estado vai, de qualquer maneira, bancar, né, que é diferente da Austrália, mas a gente está comparando padrões diferentes,
de uma pessoa que ganha 13 mil reais por mês, né? Que é você falou que com esse salário aí de 42 mil dólares por 42 mil dólares australianos, né? Por ano, né? Você vive muito bem, tá? Então, muito agradecido para você, por sua participação para as pessoas aqui no Brasil, para abrir esse leque, né? Que é importante aprender inglês, uma língua, independente se você não fez a faculdade, mas você está num label, precisa lá, né? Olha, você tem inglês, senta lá.